Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a obra do Manuel Bandeira, poeta do cotidiano, um poeta da primeira fase modernista. Não somente da primeira fase modernista, mas normalmente os livros didáticos consideram ou tratam especialmente do Manuel Bandeira nessa fase, na fase da Semana de Arte Moderna, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas ele teve uma produção muito vasta, como veremos. Vamos considerar uns dados biográficos de início. Manuel Bandeira morreu com 82 anos e teve um diagnóstico precoce de tuberculose. São duas questões quase que antagônicas, né? Mas o interessante é isso mesmo. Ele foi diagnosticado muito novo com tuberculose e praticamente estava morto, né? Como se não tivesse jeito. E a obra do Manuel Bandeira nessa fase da vida corresponde ao que ele viveu, né? Ele produziu poesias com características bem tristes, melancólicas, falando da morte, falando da dor, falando do fim. Só que o Manuel Bandeira não morreu precocemente, ele viveu até os 82 anos. E a partir daí a obra dele teve modificações, né? Ele produziu até quase o final da vida e a obra dele foi muito diversa, ele produziu muito, em vários estilos, de diversas maneiras, com inúmeros temas. Então isso que é importante considerar, a partir dos dados biográficos. Veremos depois um poema dele intitulado Pneumotórax, que fala um pouco dessa sua convivência com a doença. Mas só que Pneumotórax vai mostrar a visão do poeta um pouco mais irônica. Ele é um pouco mais solto ao falar da doença, porque ele já tinha passado por ela, né? Então ele brinca com a doença e mostra um pouco de coragem do poeta por ter vivido aquela melancolia causada toda pela doença, né? Então mostra uma outra fase dele. Então o Manuel Bandeira, ele foi um poeta diverso nesse sentido, e também porque ele dialogou com o parnasianismo, com o simbolismo, com o modernismo, não somente em relação a temas, mas também de acordo com a forma. Ele produziu poemas no estilo do parnasiano, no estilo do poeta simbolista, no estilo do poeta modernista e outros mais. A obra do Manuel Bandeira foi muito importante e continua sendo muito importante. A extensa produção poética de Manuel Bandeira revela ao leitor suas múltiplas manifestações sobre as adversidades e os prazeres que a vida lhe proporcionou. Por meio de diferentes sujeitos líricos, o poeta transitou por temas que lhe foram muito caros, como a infância, as amizades, os amores, as paixões, a morte, a solidão. A partir daí, eu convido vocês a lerem comigo alguns poemas que eu selecionei de Manuel Bandeira, que são poemas muito importantes. Pardalzinho, Irene no Céu, O Bicho, Os Sapos, e indico para leitura posterior, para quem quiser, depois eu poderei disponibilizar esses 2 poemas lá na plataforma. Vou-me embora para Pasárgada, que é um famoso poema, um longo, famoso poema do Manuel Bandeira, e Poética, que é um poema que ainda nós vamos estudar, principalmente para tratarmos de outras características do modernismo. E também, além desses aqui, o Pneumotórax, que vamos ler em seguida. Pneumotórax. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não.
A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Pardalzinho. O pardalzinho nasceu livre. Quebraram-lhe a asa. Sacha lhe deu uma casa, água, comida e carinhos. Foram cuidados em vão. A casa era uma prisão. O pardalzinho morreu. O corpo, Sacha enterrou no jardim. A alma, essa voou para o céu dos passarinhos. Irene no céu. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro bonachão. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Os sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos. Que arte! E nunca rimos termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a formas, a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo-boi. Meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros, sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita verte a sombra imensa, lá, fugindo ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário, é que soluças tu, transido de frio, sapo cururu, da beira do rio. 1918. É um poema bem difícil de entender. Eu não li esse poema para vocês entenderem como entender os outros, mas é um poema para vocês perceberem a sonoridade dele e também a complexidade. É importante que esse poema seja relido, que seja entendido o contexto. Um pouco da biografia do Manuel Bandeira poderá ajudar para o entendimento desse poema Os Sapos, saber, por exemplo, por que o Manuel Bandeira fez esse poema. Será que ele fez esse poema com algum objetivo? Outra questão importante, o que tem esse poema a ver com a Semana de Arte Moderna? Mesmo o Manuel Bandeira não tendo participado ativamente da Semana de Arte Moderna, será que ele escreveu esse poema com alguma finalidade nesse sentido? Procurem pesquisar. Vejam um pouco sobre essas questões, que eu acredito que elas vão ajudá-los a entender melhor esse poema e, mesmo se não considerarem um poema muito bonito, porque realmente não é, eu não acho que é um grande poema em termos de beleza, diante de tanta coisa
maravilhosa que o Manuel Bandeira fez, mas é um poema com uma finalidade muito interessante. É importante que vocês saibam disso para conseguirem aprender um pouco com esse poema, aprender alguma coisa que tem a ver com um contexto importante para os nossos estudos a partir da leitura e do estudo desse poema. Tentem fazer isso. Espero que as orientações tenham ajudado e eu desejo um bom estudo a todos. Até a próxima!